Eles têm a maior multidão de fãs de todos os tempos, do que qualquer outra banda. Em 1986, o vocalista quase morreu. E após isso, eles comporam uma música que entrou no Top 40 Hits dos Estados Unidos. E ainda tocaram mais de 2.300 shows por 30 anos de show ao vivo sem pausa. Essa é a história do rock que nós vamos ouvir hoje sobre essa banda inusitada. Fique ligado, é nóis! E aí, rockers, firmeza, mano? Billy Rock mais uma vez aqui. Hoje estamos na playlist Histórias do Rock. Hoje a gente vai estar falando de uma banda inusitada aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo. Então vamos pro vídeo. Então a história dessa banda aqui, a banda se chama Grateful Dead. É uma banda que a legião de fãs delas é incontável, mano. Tipo, é maior do que qualquer outra banda que você consiga imaginar na história. E eles só tiveram um som que foi o Top Hits, o som mais importante, mais famoso deles. Todos os outros não eram tão conhecidos. Como que isso que é possível, mano? Tem tanta banda por aí grande que tem 80% dos sons que eles fizeram estão no Top Hits, que estão entre as músicas mais ouvidas, mais importantes, e não tem uma legião de fã tão grande como essa banda tem. Você já ouviu falar dessa banda? Grateful Dead. É uma banda que ela é bem eclética. Ela vai desde o blues, do rock, do jazz, do folk, e ela mistura bastante sobre isso, nesses gêneros. E talvez por isso que eles têm uma legião tão grande assim, né? Essa é a minha opinião, pelo menos. E cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Ouvi faz pouco tempo atrás aí, comecei a pesquisar, gostei. Obviamente as músicas que são mais pro rock aí eu gosto mais do que os outros estilos, mas no geral é bem legal. E essa banda veio tocando... tiveram uma carreira de 30 anos tocando show ao vivo sem parar. A carreira da banda foi maior do que 30 anos, mas eles fizeram num período de 30 anos 2.300 shows, entre 150 e 200 por ano, se eu não me engano que eram os números lá, sem pausa, mano, sem pausa. E tinha mais de 100 mil pessoas, tinha shows com mais de 100 mil pessoas, mano. É extraordinário. Vamos ver aqui, ó. Essa é uma banda formada em 1965 na Califórnia. Como eu já disse, ela tem muita influência do blues, do rock, do jazz, do folk. Essa banda entrou no Hall of Fame de 1994 pelas Rolling Stones. Então por aí você já vê que é uma banda que depois dessa longa carreira ela melhorou muito musicalmente do que era no início. Apesar de ainda assim só ter uma música que foi famosa, todas as outras não eram muito bem conhecidas. Mas fizeram o trabalho direito, aprenderam, show ao vivo, venderam ingresso pra caramba. A banda são Jerry Garcia, ele é o vocal e guitarrista solo. O cara é foda, mano. Bob, guitarrista, base e vocal. Rov, gaita, teclado. Phil tá no contrabaixo. E o Bill tá na bateria. É uma banda relativamente grande aí, com bastante instrumento. Todo mundo faz o backing vocal, com solos bem legais, bastante teclado envolvido também, bateria legal. E, como já disse, tocaram mais de 2.300 shows ao vivo. Mano, isso é muita coisa, mano. E eles eram bem conhecidos, até porque só foi conhecido por uma música, mas eles depois ficaram um pouco mais conhecidos com seus shows ao vivo. De tanta pessoa que tinha. E tinham pessoas conhecidas, que agora me fugiu o nome, que iam assistir esses shows aí, tipo assim, de sei lá quantos shows que tinha por ano, 200 shows por ano, o cara ia assistir metade desses shows por ano, de tanto que gostava desses caras. Um jogador de NBA, outros músicos faziam isso, pra você ver como o show ao vivo desses caras era bom. E aí a gente entra na parte de sonoridade. Eles fizeram... Alguém fez um sistema
projetaram um sistema de som para ele que chamava Wall of Sound, que é o som de parede, uma barreira talvez, que era composto de 604 caixas de som, mano. É muita coisa. A gente tá falando aqui entre 300 e 350 watts cada caixa, que dá um total de 26.400 watts de potência RMS nesse Wall of Sound. O negócio é extraordinário. E também porque eles faziam show para muitas pessoas, shows para mais de 100 mil pessoas ao mesmo tempo. E eles gostam, porque eles são uma banda bem eclética, como eu já falei, tem bastante instrumento, qualidade de som diferente, blues, jazz, folk, rock. Então eles precisavam ter uns equipamentos de som que supriam a necessidade de todos esses gêneros, né? E para todas as pessoas, para chegar o som com qualidade. Mas trocando para mais de 100 mil pessoas por show é demais. E esse Wall of Sound aqui foi criado em 1973, mano. E ele foi criado para não ter uma distorção enquanto você estava, independente do gênero que você tocava, para não ter uma distorção e sim uma clareza de som que chegasse com alcance longo, que as pessoas lá do fundo conseguissem ouvir isso também. Eu achei demais, mano. Wall of Sound. E então os caras são isso, mano. Os caras fizeram muito dinheiro tocando show ao vivo aí e o que mais? E aí aqui, ó, eles ganharam com show ao vivo em 1990, eles ganharam 285 milhões de dólares só em 1990 ali, e com show ao vivo, que isso traduzindo no valor de hoje do dólar, né? Seria 1.425 mil milhões. 1.425 mil milhões. Acho que é isso, né? Um número que eu nunca nem vi na minha vida, mano. De reais, nesse caso. Em 1990, de tanto show que eles fizeram e com um número de pessoas extraordinariamente alto em 1990. Demais, mano. Tocaram para mais de 25 milhões de pessoas num único show ao vivo. Tem noção que são 25 milhões, mano? De pessoas num show? Eu não consigo nem imaginar, mano. Acho que provavelmente esse foi o número... o maior número de pessoas que eles conseguiram tocar ao mesmo tempo, né? Num show ao vivo. Mas se eu não me engano foi esse show que mais de 30% dessas pessoas entraram sem ticket nem nada. As pessoas acamparam lá no gramadão para entrar não sei nem se foi um estádio, para entrar nesse lugar, e acabaram entrando sem ticket, sem nada. Mas o governo permitiu de qualquer forma. Os caras quiserem encher o negócio lá, talvez fazer bater recorde aí, não sei. Deu 225 milhões de pessoas assistiu ao vivo ao mesmo tempo essa banda, mano. Grateful Dead, os caras são foda. E eu achei legal trazer esse fato interessante para vocês aí. E vai ter bastante fatos aí de outras bandas, de músicas específicas, de algo do tipo, que eu vou estar trazendo com vocês nesse novo quadro aqui do canal. Espero que vocês gostem. E se vocês gostem, deixa no comentário aí de que banda, de que ator, de que músico, de que música que vocês gostariam que eu viesse trazer uma história breve aí, falando alguns fatos interessantes, que é sempre legal, né? Por quem você gosta da banda que você gosta, é sempre legal ouvir os fatos interessantes. E aí hoje estamos aqui, ó, falando sobre Grateful Dead. E a música, e a única música que fez sucesso deles, que entrou no Hall of Fame e tudo mais, foi uma música chamada Touch of the Grey. Feita em 1987, depois do vocalista ter quase morrido. O vocalista, que é o guitarrista solo também, quase morreu, mano. Quase morreu, ele conseguiu se recuperar, a banda se juntou, ajeitou todas as coisas lá, acho que deu um tique na cabeça do cara, os caras fizeram essa música, Touch of the Grey. Vou deixar aí pra vocês ouvirem um pouquinho aí, pra ver como que é mais ou menos. E tem um álbum também, o álbum chama Touch of the Grey, que é o mesmo álbum de 1987.
E essa foi a única música conhecida realmente por todo mundo que entrou nas listas dessa banda. Todas as outras músicas foram conhecidas para as pessoas começarem a acompanhar ele, mas nunca foi para rádios de todos os lugares do mundo, entrou no Hall of Fame, nada, o Hall da Fama, nada disso, no Top Hits não entrou nada. Essa foi a única banda, e por isso que eu achei interessante trazer essa banda aí para vocês, porque, mano, com uma música os caras fizeram um sucesso desse, mais de 2.300 shows ao vivo na vida, sei quantos bilhões arrecadaram lá num único ano, mais de 25 bilhões de pessoas num único show assistindo ao vivo. E aí também tem aquele negócio do como que chama? Wall of Sound, o muro de som, né? Que foram criados para eles em 73, se eu não me engano, e que é um negócio composto para não ter distorção, uma qualidade excelente de áudio que se dissipa em longas distâncias para todo mundo poder ouvir. Então é isso, ficamos aqui por hoje. Esse foi o Grateful Dead, uma banda bem interessante aí dos anos 70, 80, né? Fizeram mais fama aí a partir dos anos 80. E espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, mano. Billy Rock, até a próxima.